Você já chegou a apanhar quando você era criança? Em algum momento da sua vida você fez alguma coisa errada e você foi disciplinado por isso? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. Bom, o vídeo de hoje ele tem como temática um pouco sobre esse assunto e talvez se você viu essa abertura você ficou meio assim, o que é esse vídeo? Então calma. Primeiro, eu quero estar falando para você o título do vídeo dessa semana. E o título é Um Amor em que não tem medo. E, cara, esse vídeo ele foi gerado dentro de mim numa das minhas aulas da faculdade. Para você que acompanha lá a gente no Instagram, você sabe que atualmente eu faço psicologia. Em uma das minhas aulas, a gente conversou sobre essa questão do medo e da disciplina. E agora eu pergunto para você, né? Assim como na introdução do vídeo, já teve algum momento em que você foi disciplinado quando era criança? Alguma vez em que você fez algo que não devia, que você pegou algo que não podia e aí então você foi castigado? Você foi ali penalizado por algo que você cometeu. Bom, o objetivo do vídeo aqui não é entrar no mérito de que a disciplina é certa ou não nesse aspecto, mas é sobre o medo que muitas vezes quando a gente é criança e desde a infância ele é arraigado dentro de nós. Sabe, né, nessas aulas da faculdade a gente estava conversando de que muitas vezes as pessoas elas acham que o medo, acham que a disciplina ela vai ser responsável pela transformação, que através da surra, que através da palmada, então eu vou gerar a transformação em alguém. Através então da dor, eu vou gerar a mudança ali naquela pessoa. E o impasse que a gente teve é porque quando você traz essa afirmação para os dias atuais, eu acredito que você mesmo aí onde está, você deva conhecer alguém que já foi castigado severamente várias e várias e várias e várias vezes e essa pessoa não teve mudança. Muito pelo contrário, talvez ela tenha ficado até pior do que pela primeira vez de que ela foi, né, castigada e que ela foi disciplinada. E qual é a reflexão que a gente tira disso, ou pelo menos que eu quero trazer hoje aqui para você? É que muitas vezes a gente cai no engano de que através do medo as pessoas vão mudar, de que o medo ele vai ser o responsável por fazer com que as pessoas tenham essa transformação dentro delas e na verdade isso acaba não acontecendo, sabe? Quando eu paro para analisar, né, nessa perspectiva, durante essa aula da faculdade eu não consegui parar de chorar e eu tive até que me conter um pouco porque nessa hora Jesus falou muito forte comigo. E para você entender um pouco melhor, eu vou contextualizar para você. Assim que Jesus ele ressuscita e ele, né, ascende aos céus e senta lá no seu sublime trono, Jesus ele pega e aí então, né, ele abre um novo tempo em que as pessoas agora têm essa esperança e agora as pessoas têm de uma vez por todas a salvação e uma salvação a partir dele, a partir do seu nome. E o que que acontece? Muito antes de Jesus vir, as pessoas elas tinham a lei, que servia como uma espécie de sombra e era a lei lá de Moisés, do Antigo Testamento, e ela servia como uma sombra dos bens vindouros, ela servia como uma sombra daquilo que ia ser revelado um dia. E nessa lei ela servia como um instrutor, ela servia como se fosse um professor, né, para nos preparar para essa grande chegada do Messias, para essa grande chegada de Jesus. E aí o que que acontece? Acontece que por um sistema meritocrático e por auto-engano do homem, as pessoas acabaram com uma ideia de que elas tinham que fazer algo para que então elas pudessem ser salvas, que elas precisavam ser boas, de que elas precisavam a partir de suas obras, né, elas fossem salvas. Então elas começaram a atribuir, né, esse sistema de que então eu sou bom pelo aquilo que eu faço. E aí isso acabou sendo muito complicado, porque quando Jesus vem, e aí ele vem para nos salvar, as pessoas elas continuam com essa ideia de que elas são salvas por o que elas fazem,
Só que na verdade, ninguém é salvo pelo que faz, porque quando a gente coloca a nossa salvação na nossa capacidade, a gente já está fadado ao fracasso, porque a gente nunca vai ser bom o suficiente. E é aí que entra Jesus. Jesus, ele entra para nos salvar. Ele entra de uma vez por todas para ele ser um sacrifício perfeito e ali, por amor a nós, a gente puder ser salvo a partir do seu nome. E aí, então, quando Jesus vem, ele anuncia essa salvação. Essa salvação de que a gente é salvo não por aquilo que a gente faz, mas por quem ele é. E aí, então, agora as pessoas têm essa oportunidade de serem salvas no nome de Jesus. Só que muitas pessoas da religião, muitas pessoas que eram religiosas e que, sabe, caíram nesse auto-engano de achar que elas eram salvas por aquilo que elas faziam e não por quem Jesus era, elas começaram a negar Jesus. Porque aceitar Jesus era dizer que tudo que elas faziam era inválido e que não tinha valor. E isso era uma ferida, era um chute no seu orgulho. E elas não queriam aceitar isso. Então, pelo seu auto-engano, elas continuaram nesse mundo, elas continuaram nesse mundo meritocrático, nessa visão de que elas eram salvas por elas e não por Jesus. E aí, infelizmente, esse tipo de pessoa, essas pessoas começaram a contaminar as outras pessoas que agora Jesus tinha, né, instituído o seu reino, que tinha ali falado para elas que elas eram salvas através dele. E aí, então, as pessoas, depois que Jesus é ressuscitado e ele ascende aos céus, elas começaram a espalhar por aí, né, tentando frear o evangelho de Jesus com uma ideia de que você não é salvo por Jesus, mas você é salvo por aquilo que você faz. E elas começaram a disseminar também um evangelho de medo, sabe? Um medo de castigo, de que Deus ele estava ali pronto para castigar você e que você precisava fazer tal coisa porque senão Deus ia ali te fulminar vivo, entre várias outras questões. E é aí que a gente vai chegar no tema do vídeo de hoje, porque muitas vezes é o que acontece até nos dias atuais. Isso é uma questão e um impasse que teve há séculos atrás e infelizmente é algo que existe hoje também. Existe hoje das pessoas da religião, deles propagarem esse sistema do medo. Esse sistema do medo que tenta entrar no sistema do amor. Esse medo que coloca na gente um fardo e uma opressão que a gente não consegue carregar e que a gente não consegue suportar. E qual é o problema disso tudo? Você deve estar se perguntando. É porque o medo, ele pressupõe castigo. E o que acontece? Acontece que muitas vezes você já deve ter visto por aí as pessoas dizendo que você precisa ir aceitar Jesus porque senão você vai para o inferno. E aí então você fica com medo de ir para o inferno, então você aceita Jesus, mas você não aceita ali porque você está olhando para Jesus e por quem ele é, mas você está com medo de ir para o inferno, você está com medo ali de sofrer, você está com medo de ser castigado e muitas vezes a religião ela passa isso para a gente, assim como várias outras áreas das nossas vidas, em de que a gente está sempre ali, né, como se Deus estivesse sempre ali preparado para nos corrigir. Sempre fosse aquele cara severo, com um chinelo na mão, em que ele não vê a hora de você pisar na bola para ele, te disciplinar. E o problema disso tudo é que as pessoas acabam deturpando essa imagem de Deus e elas acabam deturpando o Evangelho. E quando a gente para analisar lá na Bíblia, no Novo Testamento, lá nas cartas de 1 João, a gente vai ver que, na verdade, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele é um amor em que não existe medo nele. E que muitas vezes, por mais que as pessoas tentem achar de que o medo, ele é a ferramenta que te gera uma transformação, na verdade, o amor que é. E foi justamente por essa mensagem que eu comecei a chorar na faculdade igual uma criança, porque nessa hora eu comecei a ver que não é o castigo que transforma, não é a disciplina que Deus aplica em você ou então que a sociedade aplica que vai gerar uma transformação. Quantas pessoas você conhece que já foram disciplinadas pela vida, já sofreram, já foram ali judiadas, já apanharam muito, mas elas continuam a mesma.
E a resposta disso é que o medo ele não salva, sabe? O medo ele não gera uma transformação por si só. Mas o que gera uma transformação é o amor. É o amor verdadeiro. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E a mensagem que eu tenho para dizer para você hoje é que por mais que a religião ela tenha por muito tempo tentado colocar em você essa ideia de que Deus ele tá ali como um Deus severo e de que você tem que obedecer ele para que então você não vá para o inferno, e que você segue Jesus não por amor, mas você segue ele porque você tem medo de se perder, medo de ir para o inferno, é porque você ainda não conhece o amor. Você não conhece esse amor que lança fora todo medo, porque no perfeito amor não existe o medo. Porque quando a gente entende e a gente é consumido por esse amor, a gente não vai fazer algo com medo de uma consequência. Mas o que a gente faz é consequência da transformação que esse amor gerou dentro de mim primeiro. Então agora eu não vou fazer algo porque senão eu vou ser disciplinado por conta disso. Mas agora eu vou fazer algo porque primeiro eu fui transformado por isso. Lá na Bíblia fala que a gente ama porque ele nos amou primeiro. E agora então eu não vou amar uma pessoa porque é uma obrigação minha, e se eu não amar alguém eu vou pro inferno, mas de que muito pelo contrário. Agora eu vou amar você porque em um primeiro momento eu fui amado. E esse amor genuíno e verdadeiro, ele gerou uma transformação em mim que faz eu amar você também. E o amor é isso, sabe? No amor não existe medo. Então, se você tem medo no seu coração, se por muito tempo as pessoas propagaram para você essa ideia de que Deus ele é um Deus severo e de que ele é como se ele só se importasse com te disciplinar e te manter na linha, eu quero dizer que muito além de tudo isso que as pessoas falaram para você, Jesus é um Deus que te ama. Deus ele tá ali por você e ele é um Deus que ele quer te amar. Ele não é um Deus que quer te castigar, mas ele é um Deus que quer te abraçar, quer te acolher. Sabe, muitas vezes a gente acaba esquecendo daquela tão famosa citação na Bíblia que a gente tem lá em João 3,16, de que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que o mundo não pereça, mas que seja salvo por ele. O objetivo do amor perfeito, o objetivo de Deus ao enviar Jesus é para que ele pudesse te salvar. E nos versículos seguintes fala que Jesus ele não veio para o mundo para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus ele não veio para te condenar, para te disciplinar, para apontar o dedo na sua cara. Ele veio para salvar você. Ele veio para te dar um abraço, porque por mais que todas as vezes que as pessoas olhem para você e elas não vejam mais esperança, por mais que elas olhem para alguém teimoso e que, aos olhos da sociedade pode não ter mais jeito, pode não ter mais saída ou solução, Jesus ele olha para você e ele enxerga uma esperança. Jesus ele olha para você e ele vê um potencial em você e ele acredita na sua capacidade. Jesus ele te ama e o amor dele ele lança fora todo medo. Então eu convido você a viver esse amor. Eu convido vocês de uma vez por todas a mergulhar nesse amor e a experimentar esse amor que lança fora todo medo. Um amor que gera transformação por si só, uma transformação genuína e não uma transformação com medo de uma consequência. Então nunca se esqueça do amor furioso que Jesus tem por você. Bom, o vídeo dessa semana foi esse. Cara, eu tô simplesmente, sabe, muito feliz com tudo isso. E eu só queria agradecer a você que tá assistindo os vídeos toda semana, para você que assiste os vídeos sem falhar toda segunda-feira. E para você que é novo aqui, eu convido você a clicar aí no botão de se inscrever-se, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem um vídeo novo de Deus aqui para você. Se essa mensagem ela alcançou seu coração, eu peço para que você deixe seu like. É de graça! Deixa o like aqui, por favor, porque você vai estar ajudando o vídeo. Se você gostou e quer ajudar o canal de alguma forma, a forma é essa, você se inscrevendo, deixando seu like, me seguindo lá no meu Instagram, @Victor_Bandeiras.
E se essa mensagem ela tocou o coração de você e que você conhece alguém que, sabe, vive nesse sistema do medo, vive nesse sistema do medo de que não pode isso, não pode aquilo, porque tá sempre com medo da consequência, e que você agora viu que essa pessoa na verdade não conheceu ainda o verdadeiro amor de fato, eu peço para que você encarecidamente encaminhe, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, para que então você possa estar me ajudando a levar Jesus para cada vez mais pessoas. Bom, se você por um acaso está assistindo esse vídeo e você ainda não conhece esse amor, se você vive com medo de ir para o inferno ou então de ali estar falhando e você está sempre ali com medo, tá sempre nesse sistema de uma opressão em que você tá sempre achando que Deus ele tá com uma sandália na mão e não vê a hora de você pisar na bola para que ele te discipline, e você vive com medo, vive numa corrente nesse sistema opressor, eu quero te dizer que de uma vez por todas você pode ser livre de tudo isso. Você pode ser livre através da verdade que existe no nome de Jesus, e acima de tudo isso, você pode ser transformado e alcançado pelo verdadeiro amor que existe nele, porque ele é o verdadeiro amor. Então eu convido você hoje a conhecer Jesus de fato, a conhecer e a deixar esse amor entrar na sua vida, porque a partir da hora que ele entrar, pode ter certeza que ele vai lançar fora todo o medo que existe dentro de você. E, bom, para você fazer tudo isso, para você viver essa novidade, basta você saber que Jesus, ele tá aí com você agora. E ele bate a porta do seu coração. E ele quer entrar. Ele quer lançar todo o medo fora. E ele quer te mostrar o quão maravilhoso ele é. Ele quer te mostrar o quanto que ele te ama. E pode ter certeza que a partir desse momento de transformação, as suas atitudes elas não vão ser mais consequências do medo que você tem, mas elas vão ser consequências do amor que transformou você. Então, meu amigo, para você viver tudo isso, é muito simples. Basta você abrir para ele poder entrar.